Você busca produtividade como gestor de software e acredita que a sua agenda ali completa de compromissos profissionais, por exemplo, é apenas uma demonstração do quão organizado e produtivo você é. Afinal de contas, você consegue planejar uma agenda ali quase perfeita, cumprir todos os seus compromissos e entregar resultado de verdade? Se sim, se você tem essa visão como eu tive há pouco tempo atrás, eu espero que esse conteúdo mude sua visão, né? Para que você se torne um gestor de software altamente produtivo de forma completa. E eu te prometo que se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender o que eu quero dizer, né? Você pode ser gestor de software altamente produtivo com uma agenda vazia, né? Apesar de eu aqui trazer bastante conteúdo, como você pode estruturar os seus projetos de software especificamente e ser altamente produtivo com isso, esse conteúdo é um pouco diferente. Já já vou te falar as motivações para ele, que foram algumas delas relacionadas inclusive a pessoas que participam dos meus eventos semanais, as lives de toda quinta-feira às 7h30 da noite, tá bom? Então se você está chegando nesse canal aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O meu nome é Agostinho Risso, eu ajudo você aqui a se tornar um gestor de software altamente produtivo. Então se você gostar desse conteúdo a qualquer momento, deixa o seu like aqui, o seu like é muito importante, tá? E ajuda a gente aqui a ver que ele foi relevante para você, tá bom? E se você entender que esse conteúdo não é relevante, em vez de deixar o dislike, deixa um comentário, não gostei disso, queria que tivesse sido abordado aquilo, e etc. Mas se prepara, porque no final eu vou trazer ali várias surpresas. Então, eu espero que você fique até o final, porque eu vou ser rápido aqui, direto ao ponto sobre esse tema. Eu acho que pode ajudar muito vocês e libertar de um sofrimento que eu digamos assim, tive de forma muito intensa até pouco tempo atrás. Então, antes da gente continuar, eu vou só explicar aqui 4 motivações para esse conteúdo, né? Então, eu vou te mostrar aqui, ó, preparei um roteiro bem completo para vocês vão poder ter acesso depois a esse roteiro aqui. E as 4 motivações são essas, tá? Essas 4 aqui. Eu vou falar brevemente sobre elas, depois eu volto aqui no mapa mental para você entender melhor. Mas a primeira é que na semana passada eu concluí meu desafio de 21 dias meditando de forma seguida, tá? Nunca tinha feito isso, já sabia sobre os benefícios da meditação, etc. E eu descobri mais sobre o poder e a dificuldade de criar um hábito. Talvez você já tenha visto aquele livro, né, O Poder do Hábito, muita gente fala sobre ele, que fizeram vários estudos ali, que para você criar um hábito bom para você, você precisa de 21 dias fazendo ele seguidamente, né? Então, eu gostei, assim, 21 dias meditando, realmente mudou ali muito das minhas estruturas psicológicas, etc. Se você quiser, depois eu faço um vídeo só sobre isso, tá? A segunda motivação é que um dos inscritos na minha live, semana passada, como eu estava comentando, né, a gente falou lá nessa live sobre como gerenciar equipes em projetos de software. Então, ele falou que o maior problema dele é a gestão do tempo e produtividade, né? Então, eu também tenho alunos do GHS, que é o meu método, que relatam sobre isso, né? O GHS é o método que eu ensino gestores de software a serem altamente produtivos. No final aqui eu vou te falar mais como que você pode acessar esse método. Mas se você quiser já participar dessas lives e interagir comigo, olha, veja só, essa pessoa entrou lá no Teams e vendo sobre gestão de equipes, falou, eu preciso saber mais sobre produtividade pessoal. Beleza, entendi como eu faço para gerenciar a minha equipe, mas e para eu me gerenciar? E aí daí eu tive mais uma motivação para trazer esse conteúdo para vocês, tá? Então, muito importante, entra em agostinho.com/lives, se inscreve, amanhã tem, o tema não tá definido ainda, eu preciso olhar lá o que as pessoas pediram para levar pra live, tá? Então, isso aconteceu na semana passada também, um tanto de coisa aconteceu na semana passada. E semana passada também um consultor de copy que a gente contratou aqui pra empresa, copy é justamente essa parte de a gente fazer conteúdos que geram valor e tudo mais, né? Esse consultor de copy, né, que a gente contratou, ele já fatura ali mais de 2 milhões por ano com infoprodutos, e ele questionou se o que o meu público de fato quer é ser mais produtivo e não algo a mais, como por exemplo ganhar dinheiro, né? Ou algo assim. E foi bem complexo explicar para ele as motivações por trás disso. Aí eu vou abrir um parênteses, por quê? Porque é o seguinte, no copywriting, que é essa arte de você escrever textos que geram valor e motivam as pessoas para fazer as coisas, como existe quase que uma premissa, assim, todo mundo quer mais dinheiro. Então, por exemplo, você que me segue aqui trabalha com gestão de projetos de software. Você tá me seguindo porque você quer ganhar mais? Talvez sim, mas eu acredito que no fundo, você quer os seus desejos mais profundos, que talvez você não conheça, e eu vou falar mais pra frente sobre isso, mas de maneira resumida você precisa silenciar sua mente, olhar pra dentro e tal, pra saber o que você quer de verdade, e isso tem tudo a ver com a sua capacidade de esvaziar a sua agenda, de ser mais produtivo, mas de maneira geral eu falei assim, olha, as pessoas até querem ganhar mais dinheiro, eu nunca falaria, ninguém quer mais dinheiro, todo mundo quer mais dinheiro, mas o dinheiro, ele é só um meio, e eu não vou aprofundar nisso, porque todo mundo sabe, né, se você pensar, se tiver 2 neurônios, você vai saber que as pessoas não querem dinheiro, elas querem atender aos seus desejos, vontades, etc, né? E eu entendo que, sim, você com uma agenda mais vazia ou menos vazia, daqui a pouco eu vou falar mais sobre o que isso significa, vai ter muito mais condições de alcançar os seus objetivos, né? E ser de fato altamente produtivo mesmo com a sua agenda vazia. E a quarta motivação é que eu comecei a assistir a série Som na Faixa com a Thaís, da minha esposa, na última sexta-feira. E foi fascinante, assim. Mais pra frente também eu falo sobre isso, mas eu já digo desde já, poxa, assista essa série, você vai ver
e produtividade não é uma agenda cheia. Essa série, pra mim, é apenas uma das evidências, né? Talvez você tenha visto ela e tenha tido uma outra leitura, mas eu acho que é uma evidência muito forte. Então, agora que a gente já passou sobre as motivações, por que eu tô trazendo esse conteúdo pra você, como ser um gestor de software altamente produtivo com uma agenda vazia, tá relacionado a essas 4 coisas que aconteceram comigo na semana passada. E se você acompanha alguns conteúdos recentes também, você viu que eu sempre procuro falar sobre o que tá acontecendo, seja fora ou aqui na minha vida, né? Porque eu trabalho com gestão de projetos de software, então eu posso ajudar vocês, porque, como dizem, eu tenho as mãos sujas de terra, né? Vamos pro contexto, tá? Então eu vou trazer o mapa mental aqui, porque aí o conteúdo é bem específico, eu acho que você ver aqui o mapa mental te ajuda. O que é um gestor de software altamente produtivo? É alguém que atua com um projeto de software. Sempre trago isso porque tem gente que não entende muito bem o que é isso, né? Então você é gerente de projeto de software, desenvolvedor ou gestor de negócio e você precisa ser eficiente e eficaz. Né? E através disso, alcança as metas nas áreas da vida que você considera importante. Então você é gerente de projeto de software, você é desenvolvedor ou você é gestor de negócio e você precisa que as transformações tecnológicas sejam feitas de forma eficiente e eficaz. Né? E através disso, através dessa profissão, você quer alcançar as metas nas áreas da sua vida, então você quer se tornar um gestor de software altamente produtivo. Então, se você quer os projetos de software eficientes e eficazes, existe o GHS. Clica lá no link da descrição desse vídeo aqui e você vai conhecer esse método. Se você quer entender melhor como definir essas metas nas áreas da sua vida e ter um equilíbrio emocional, por exemplo, aí eu recomendo para você, né, o Inteligência Emocional para Gestor de Software, que no momento a gente não está vendendo separado, tá? Você precisa ser um do GHS para ter acesso a ele. Mas eu sempre trago essa definição, por quê? Porque existe meio que uma cegueira, assim, sabe? Pô, o que é uma pessoa altamente produtiva? Uma pessoa que faz várias coisas, tem uma agenda cheia, enfim, né? Produtividade é um termo muito elástico, assim, às vezes eu tô falando isso para você, eu acho que um gestor de software altamente produtivo é isso, alguém que atua com gestão de projetos de software, quer que essas transformações tecnológicas sejam eficientes e eficazes e que as várias metas na área da vida sejam alcançadas, essa é a minha definição. Às vezes a sua é outra, né? Mas se você me acompanha por aqui, de alguma forma, essa definição faz sentido para você. Então, eu tô trazendo isso porque tudo vai ficar amarrado nisso. Você precisa, sim, dos seus projetos de software serem eficientes e eficazes, então existe um método para isso, mas você não pode, digamos assim, destruir a sua vida fora da profissão, né? E é por isso que eu, inclusive, mostrei que existe essa outra solução aqui, que é a inteligência emocional para gestor de software, mas nesse conteúdo, se você ficar até o fim, eu já vou mostrar bastante, assim, o como, né, aqui desse roteiro, tá bem estruturado para você, tá? Tá bem completo. Um outro ponto importante é que as pessoas confundem o que é produtividade pessoal com conclusão de tarefas ou metas. Isso aqui foi uma coisa que, por muito tempo, eu confundi, sabe? Eu, às vezes, até na época que eu tava fazendo psicoterapia, assim, né? Eu fazia a terapia na sexta-feira, assim, meu psicólogo perguntava, poxa, como é que foi a semana? Eu falava, nossa, foi excelente. Eu consegui concluir 15 das 18 coisas que eu planejei pra semana. Ele via, assim, dava risada, sabe? Mas eu não sei o que ele pensava na época, mas, poxa, tudo bem, entendi que pra você produtividade é isso, mas vamos explorar um pouco mais fundo, né? Então, assim, eu hoje já mudei a minha visão. Eu entendo que as pessoas confundem o que é produtividade pessoal com conclusão de tarefas ou metas e vou explicar por quê. Olha só. Concluir tarefas é só concluir tarefas, tá? Então, se essas tarefas não têm conexão com metas da vida, carreira e empresa, elas são apenas tarefas concluídas sem um significado maior. Então, concluir tarefas é isso, tá? Concluir metas também é apenas, sei lá, alcançar objetivos, né? Que ao serem alcançados, podem comprometer outros de forma irreversível. Presta atenção nisso aqui, se você está atrás de metas, você até vai alcançar algumas delas. Mas dependendo de como você alcança, você pode comprometer outras metas de forma irreversível. Eu vou falar mais pra frente sobre isso, tá? Produtividade pessoal é o trabalho constante para definir metas, traçar planos, executar planos e revisar o processo, de forma que as diversas metas traçadas sejam alcançadas por nível de prioridade. Beleza? Então, você tem que alcançar todas as metas e aí sim você é produtivo? Não. Você vai definir o que é mais importante, né? Então, se você prioriza a sua saúde, a sua família, a sua profissão e o seu dinheiro, a sua agenda da semana precisa refletir isso. E ao final da semana, a sua análise sobre uma semana boa ou ruim precisa te mostrar isso. Ué, Agostinho, peraí. Você falou que nesse conteúdo você vai me ensinar a ser produtivo, que é alcançar as várias metas nas áreas da vida, atuando, por exemplo, com gestão de projetos de software, mas a minha agenda precisa ter tudo aqui de saúde, família, profissão e finanças. Calma, eu vou te explicar. Mas o que eu quero te dizer é, se você configura uma agenda que não permite você cuidar da sua saúde, não permite você cuidar da sua família, não permite ser um bom profissional e não permite você ter estrutura financeira, que são coisas diferentes, né? Às vezes você tá super bem profissionalmente, mas você gasta tudo, enfim. Então, a sua agenda tá desestruturada, a sua agenda tá cheia
só de uma área, né? E eu vou aprofundar mais, fica comigo até o final. Tô tentando te manter nesse vídeo aqui porque você precisa entender o raciocínio, beleza? Então, não confunda a produtividade pessoal com conclusão de tarefas ou metas. Tá? É importante sim concluir as tarefas, é importante sim alcançar as metas, mas você tem que ver o que é mais importante. Tá? Eu, particularmente, super recomendo isso. Eu recomendo que você... Vou falar mais pra frente, assim, como eu recomendo você fazer no detalhe, mas já de cara, às vezes você vai sair desse vídeo agora, não sei, né? Pô, tenha a sua saúde como coisa mais importante, tenha a sua família, depois a sua profissão, e o dinheiro vai ser consequência se você tiver o básico ali de gestão financeira, etc. Que até você pode seguir outras pessoas, né? Não, eu não sou tão especialista nisso, a ponto de ficar fazendo conteúdo, etc. Mas se você quiser também, Agostinho, como que você faz aí a gestão do seu dinheiro? Posso trazer uma pessoa aqui, né, que eu até recomendo mais pra falar sobre isso, né, sobre finanças pessoais, etc. Que é a pessoa que cuida do meu patrimônio, tá bom? Então, gente, olhem pra isso, não façam essa confusão, tá bom? E pra gente fechar essa parte de contexto, entenda o seguinte, as pessoas confundem o que é uma agenda cheia com uma agenda vazia. Então, sim, é por isso que eu tô fazendo esse conteúdo. O que é uma agenda cheia? Uma agenda cheia é uma agenda cheia de compromissos que não te permitem alcançar metas em áreas da vida que você valoriza. Uma agenda cheia é o seguinte, é uma agenda que eu vou te dar o exemplo. É uma agenda que leva a pessoa a ficar sem tempo pra treinar. Já viu? Você já se viu se dando essas desculpas? Nossa, essa semana foi um absurdo, eu não consegui treinar. Eu não consegui estudar. Eu não consegui ficar com a minha família. Beleza, você não vai ver sua família toda semana, mas... Né, poxa, passei o mês inteiro, não falei com a minha família, não falei com a minha mãe, não dei atenção pros meus filhos, sei lá, né? Uma agenda que não te permite treinar, estudar, conviver com a sua família, fazer dieta, por exemplo, meditar, eu dei o exemplo do meu testemunho. Ter alguma prática religiosa, isso é importante pra você. Eu dei aqui alguns exemplos de coisas que facilmente ficam fora da sua agenda, que se ela não for esvaziada, eu arrisco a dizer que você vai ter problemas pessoais com isso. Tá? Então, qualquer outra coisa que você sabe que é importante, mas ainda não é urgente, e você não está conseguindo fazer, é uma evidência de que a sua agenda está cheia. Você precisa esvaziar ela. Cabe a você fazer isso. Né? Então, uma agenda cheia é isso. Cheia de compromissos que não te permitem alcançar metas nas áreas da vida que você valoriza. E uma agenda vazia é uma agenda que, ao ser configurada, te permite alcançar metas em áreas da vida que você valoriza. E aí, cabe a você. Você vai colocar na sua agenda o tempo lá que você vai estar treinando? Que você vai treinar? O tempo para você estudar? O tempo para você ver sua família? Para você preparar sua dieta? Para você meditar? Para você fazer com sua prática religiosa? Você vai colocar na sua agenda? Algumas dessas coisas aqui eu coloco na minha agenda. Outras não. Mas eu tenho consciência. Eu olho para minha agenda aqui e eu sei que momento eu vou fazer cada uma dessas coisas. Não necessariamente precisa ter o bloco lá. Não sei se você usa Outlook ou qualquer outra ferramenta. Tá? Então, se esses espaços ficarem vazios ou preenchidos... Tá? Com o tempo estimado para cada coisa, fica a seu critério. Mas a sua agenda precisa ter espaço para isso. Tô dando alguns exemplos, mas a sua consciência sabe o que você tá deixando de fazer porque a sua agenda tá cheia demais. Tá? Então, um exemplo aqui do que aconteceu comigo. Eu vi que para eu criar o hábito da meditação, se eu não mexesse na minha agenda e deixasse ela mais vazia, eu não conseguiria realizar uma prática que, quando eu me afasto dela, me desconecta do que existe mais importante para minha vida, que é eu mesmo. Eu percebi, se eu tô afastado dos meus pensamentos, do que tá aqui na minha mente me atormentando ou me trazendo paz, se eu me afasto disso, isso que eu acho que é autoconhecimento. Você mergulhar no seu silêncio interior, ver o que tá nos seus pensamentos e falar, nossa, olha só o que eu tô pensando. Se eu me afastar disso, o que eu me aproximar é importante. Entende? Eu tenho que estar próximo de mim mesmo. E silenciando a minha mente é a única forma de eu fazer isso. E se eu não esvaziasse a minha agenda, reconfigurasse ela, eu ia sempre, depois eu medito, entende? Então isso é refletir sobre o que faz sentido pra você, tá? Então, vamos continuar aqui. Eu espero que você esteja gostando desse vídeo. Se você tá gostando, deixa o seu like. Tá? O seu like é muito importante. Agora a gente vai entrar na parte dos benefícios, tá? Por mais que a gente tenha já falado, digamos assim, superficialmente sobre isso, sobre os benefícios, na parte do contexto ali, agora eu vou trazer reflexões profundas pra você refletir sobre os benefícios da agenda vazia. Tá? E eu acho que você já entendeu o que é uma agenda vazia. Né? Eu passei sobre isso ali no contexto. Se você não entendeu, volta lá e veja a descrição novamente, ou fica até o final para você ver como pegar o mapa mental desse conteúdo. Então, quais são os benefícios da agenda vazia? Tempo para o que importa no longo prazo. Tempo para o que importa no longo prazo. Se você não cuidar do seu casamento, pode ser que o seu cônjuge deixe de te chamar. Se ele deixar de te chamar, você não consegue mais reverter isso. Se você não cuidar dos seus filhos, você pode perder a oportunidade de criar conexões com eles, que nunca mais serão criadas. Pois quanto mais o filho fica adulto, menor é a capacidade de transmitir valores,
criar conexões, educar. Se você não cuidar dos seus pais, pode ser que daqui a pouco eles não estejam mais aqui para você dizer o quanto você os ama, quanto eles foram importantes para você. Se você não cuidar do seu corpo, doenças irreversíveis podem ser criadas. Se você não cuidar da sua mente, você pode nunca se conhecer de verdade. Se quer saber do que você é capaz e precisa de verdade. E se você não cuidar do seu espírito, talvez as dificuldades da vida façam você acreditar que ela não faz mais sentido. Fica com essas reflexões, eu não vou... Assim, eu poderia ficar muito tempo discutindo sobre cada uma delas, mas a reflexão que você mesmo vai fazer, eu acho que é mais importante do que a minha. Os benefícios da agenda vazia são esses, tá? E agora a gente vai entrar na reta final desse conteúdo. Porque eu falei muito sobre contexto, benefício, mas como, né, Agostinho? Pô, minha agenda tá lotada, eu não tenho tempo pra nada, o que que eu faço? Me salva, me ajuda. Tá, vamos entrar no como agora. Presta atenção. Já deixou o like? Deixa o seu like aí, pô. Tá? E no final tem surpresinha. Primeira coisa, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Selecione áreas da vida que você deseja performar, por nível de prioridade. Então, o que eu recomendo pra você é saúde mental, saúde física, família, profissão e finanças, tá? Se você pegar, por exemplo, a Fibracis, eu vou mostrar depois como que eles fazem, mas eu até tive aqui um treinamento recente aqui da Fibracis, que eles participei, inclusive, do encontro fraterno lá do meu programa com Cafras, que é do movimento das minhas casas espíritas, da minha casa espírita, né? E o carinha trouxe lá um workshop da Fibracis, eu achei bem bacana, assim, eu vou trazer a visão Fibracis e a visão Agostinho lá no exemplo prático pra você praticar, tá? No final desse vídeo. Então, primeira coisa é isso, selecione as áreas da vida que você deseja performar por nível de prioridade. Essas aqui são as que eu recomendo pra você, mas você tem condições aí de definir as suas. Depois você vai atribuir uma nota de 0 a 10 em cada área e justificar sua resposta por extenso, tá? Eu acho que é melhor ir mostrando na prática aqui com exemplo, né? Olha só. Então o que acontece? Você selecionou as áreas, atribui uma nota de 0 a 10 em cada área e justificou sua resposta. Então você vai vir aqui, vai depois ter acesso a essa planilha aqui, por exemplo, eu quero seguir aqui o modelo do Agostinho. Então tá bom. Então, saúde mental, física, família, profissão e finanças. Qual que é a sua nota? Certo? Então você vai lá e atribui uma nota de 0 a 10 em cada área e justifica sua resposta. Essa coluna aqui de relevância é só caso você queira mudar a relevância. Pra mim, família é mais importante que saúde mental. Beleza, vai lá e reprioriza, né? E você vai ter que justificar, olha, é 7 aqui na mental por conta disso, ou é 3 na profissional por conta disso. Beleza? Cria um texto. Depois você cria um plano de ação por extenso, como que você vai fazer pra melhorar. Certo? Minha profissão, eu tô ruim profissionalmente porque eu preciso saber mais de gestão de projetos do software. Por exemplo, então, eu vou pedir uma sessão estratégica pro Agostinho, para ele me direcionar e me falar, por exemplo, se o GHS é para mim mesmo. Como que eu peço uma sessão estratégica? Entra ali em agostinho.com/links e pede. Tô dando um exemplo, tá? E aí você vai precisar o quê? Configurar a sua agenda para refletir esse plano de ação. Porque não adianta nada, isso aqui, essa técnica da roda da vida é antiga, né? Muita gente sabe, mas uma coisa é você fazer isso aqui e deixar aí no seu computador. Outra coisa é a sua agenda, o seu Outlook ali refletir isso que você está buscando de verdade. Você precisa olhar para isso periodicamente. E aí você precisa o quê? Fazer isso aqui assim, isso aqui muda o jogo, pelo menos para mim, tá? Faz uma avaliação semanal com a seguinte estrutura. Quais foram as suas principais conquistas? Escreve um texto mesmo, isso é bom pra sua mente, vai na minha. Para mim é bom, eu tô falando que funciona pra mim. Quais foram suas principais conquistas da semana? Quais são os pontos de melhoria? E as metas da próxima semana, por ordem de prioridade. Mas toma cuidado, se você encher de metas, né, você vai ver que na avaliação da próxima semana você não conquistou todas e aí você vai saber que elas precisam ser ajustadas. Então, a principal evidência se você está enchendo ou não de coisa, de metas, por exemplo, é a sua capacidade de alcançar elas, porque você não é um super-homem, né? Então é muito comum você encher de coisas ali e você não tem a visão do que é mais importante e você se perde e até se frustra de maneira inadequada, porque você superestimou a sua capacidade. Outro ponto importante é, busque constantemente, na falta de competências, as causas para metas ainda inalcançadas. Apesar do planejamento. Então, olha, não tô conseguindo alcançar essas metas aqui. Por quê? Porque você não tem conhecimento de alguma coisa. Porque você não sabe pegar esse conhecimento e transformar em resultado. E você não tá querendo usar esse conhecimento. Mas eu já sei gestão de projetos. Eu fiz MBA em gestão de projetos, fiz um curso de gestão de projetos. Tá, mas você consegue pegar isso, aplicar e gerar resultado? Então você não é competente ainda, cara. Simples assim. Mas eu já sabia essas coisas de roda da vida, Agostinho. Já sabia disso. Tá, você tá conseguindo alcançar as suas metas? Então você não tem habilidade, você só tem o conhecimento. Ou às vezes você até tem uma habilidade de potencial, mas você não tem a atitude. A competência é isso, é você ir lá, pegar esse conhecimento e usar. Se você não tem algum resultado que você precisa, a resposta é simples, tá? E eu aprendi isso com o Vicente Falcone, uma das principais referências de gestão do mundo. Você chega numa empresa, fala assim, por que você não tem esse resultado? Você tem esse. A única resposta é, porque eu não sei. Se eu soubesse, eu já teria. E eu não sei, ele fala isso de forma simplificada, mas é porque eu não sou competente para tal. Então você precisa entender. Essa reflexão semanal vai te levar para
as coisas que você precisa conhecer. Sempre é uma falta de, primeiro, conhecimento, depois habilidade, depois atitude, tá? Fundamental essa visão. Outro ponto, assista só na faixa, né? Então eu até ia dar mais spoiler desse conteúdo aqui, mas até isso a minha esposa, quando eu fui mostrar pra ela o conteúdo, ela falou, não fica dando spoiler pras pessoas, apesar de não ser uma série tão nova, né, de 2022. Hoje, 2022, já é, meu Deus, milhares de anos atrás, né? Mas uma coisa que eu vi é que com essa série e a sua experiência de vida, você vai ver que produtividade depende muito mais de direção do que consumo no caminho. Consumo de quê? De horas e de dinheiro. Então, o conhecimento, ele muda a direção. Interna e externa. E isso faz toda a diferença, tá? Então, assim, não é a quantidade de horas que você está gastando que vai fazer você chegar mais perto de onde você acha que precisa. Veja, você está gastando muitas horas em direção a algo. Se essa direção tá certa, mais cedo ou mais tarde você vai chegar lá. É uma questão de velocidade. Então, direção vale muito mais do que esforço. E para você ter uma direção correta, é necessário conhecimento. Tá? Próximo ponto aqui, ó. Isso aqui eu vou trazer para vocês uma coisa muito pessoal importante e eu quero que você reflita. Ó. As melhores ideias e direções que você terá dependem de uma mente aberta, livre do sofrimento. Se a sua mente está aberta, livre do sofrimento, você está buscando isso a todo momento, você vai conseguir. Tá? Ó, exemplos. As melhorias desse vídeo que eu fiz aqui para você só foram possíveis pois eu esvaziei minha agenda para jantar com a minha esposa. E abrir a mente para sugestões dela. Imagina se ela veio aqui, eu acho que a gente jantou acho que na segunda-feira, eu falei assim, ó, vou falar isso com as pessoas. Ela falou, olha, não dá spoiler da série, pois vai ficar muito grande, vai atrapalhar a experiência de quem assistir. Cria um material de apoio e faz um fluxo automático para enviar para essas pessoas. Ela sabe que eu posso fazer isso, que eu sou débito, da Foz, vai ter que fazer isso para melhorar a experiência das pessoas. Não fica só no blá blá blá, vai lá e faz um negócio prático. Tá vendo? Eu esvaziei, imagina, eu poderia ficar trabalhando aqui e falar, ah, beleza, amor, tudo bem, eu já jantei, vai jantar aí. Não, eu esvaziei, imagina, eu fui conversar com ela. E conseguir melhorar esse conteúdo, por exemplo, entendeu? Então, se você chegou até o final desse conteúdo, agradeça a ela, comenta aqui, agradeço, obrigado, Thaísa, pelo material de apoio. Então, eu tô dando um exemplo aqui pra vocês, tá bom? Outro ponto importante, ó. As transformações mais importantes que eu fiz no GHS, que é o meu método, elas foram feitas o quê? Olha só. Eu tava no intervalo de um evento, dá um zoom aqui, ó. Eu tava no intervalo de um evento de empreendedorismo digital e um cara, do nada, veio querer conhecer meu produto. E me deu a dica de inverter os modos, né? Isso lá em 2023 para 2024. Ele falou bem assim, olha, inverte os modos teóricos e práticos antes dos puramente teóricos. Então, o GHS ele tem uma base teórica e prática, que você vê a teoria e depois vê a prática, né? Começando um projeto de software, planejando um projeto de software, etc. E depois tem modos teóricos que fundamentam essa base. Ele falou, inverte. Então, se ele não tivesse lá, eu parado, assim, no evento, não tava fazendo nada. Tava só pensando em alguma coisa, talvez mexendo no celular, não lembro. Tipo, como é que você faz seu produto e tal. Sem isso, sem esse insight desse cara, eu não teria alunos como a Elisandra, por exemplo, né, que falaram que de forma surpreendente aumentou a produtividade dos projetos do software dela, fazendo o GHS, mas não precisando anotar nada, pois tudo que ela precisava saber já era praticado imediatamente depois. Se você quiser conhecer o case dela, entra aqui, né, tá lá no meu canal do YouTube. Ela falou, pô, como tem a teoria e a prática no começo, que é uma coisa que não veio de mim, veio desse cara no evento, que eu tava parado ali e me falou, eu consegui gerar resultados rápidos, assim, todo mundo que entra no GHS vê resultado muito rápido. Entendeu? Então não veio de eu ali, nossa, eu vou planejar aqui 2 dias para melhoria de produtos e vou ficar quebrando a cabeça com isso. Isso é importante, mas não é só isso que vai gerar melhoria. Às vezes você ir num evento de empreendedorismo, se expor a várias pessoas com potencial de te ajudar, sei lá, parado, sem fazer nada, com a agenda vazia, te permite isso. Outro ponto que aconteceu, eu tava de férias, olha só, eu tô sendo específico aqui para você entender isso. Ó. Eu tava de férias na Disney, voltando de um treino de perna no condomínio que eu tava hospedado, de 23 para 24, e eu tive a ideia do módulo de modelagem no Code. Eu lembro como se fosse ontem, gente. Eu tava de férias, ou seja, minha mente estava vazia, não tava com a tribulação do dia a dia. E eu voltando lá da academia, né, num dia que não tinha parque, a gente pra ir e tal, a gente tava descansando lá no condomínio. Aí eu pensei, putz, cara, em vez de eu ficar mostrando pras pessoas como fazer documento em Word, planilha, etc, né, tudo desconectado, e se eu ensinasse eles a criar um sistema, uma ferramenta, que aí o ciclo de vida, os benefícios, os produtos e status estivessem todos conectados. Foi uma coisa que eu tava, assim, tava de férias, gente, com a agenda vazia. Tem gente que não tira férias há anos. Entendeu? Então, isso é o quê? Isso é direção. Ideias que só vêm no tempo de ócio. Aquela máxima do ócio produtivo que muitas pessoas falam, entendeu? E um outro ponto aqui, ó, o último de exemplos, né, de eu conseguindo pensar em coisas boas aqui pra vocês que geraram melhorias absurdas. Eu tava acompanhando a IA dominar o mercado, ou seja, eu tava assistindo ali o Ladeira, um conteúdo dele, almoçando ali, por exemplo, vendo um vídeo do Leandro Ladeira, e tive a ideia do agente do gestão de unidade de software, que agora cria uma revolução para meus alunos. Ó. Muitos deles sequer usam um pontão de dúvidas, pois eles falam que o agente já tira as dúvidas deles a qualquer momento, além de orientar eles nos projetos como eu faria, pois foi treinado por mim por semanas até ficar bom e ainda está sendo treinado.
Entendeu? Então, assim, poxa, eu lá vendo, nossa, realmente, hein, eu poderia criar um agente treinado no meu método, né? Porque no meu método eu ensino lá, pô, como criar um business case, como criar um plano de comunicação, como definir papéis e responsabilidades, como criar um plano de mudança, um monte de coisa. E eu tenho um vídeo explicando a teoria, depois eu mostro como fazer a prática, mas e se tivesse um agente que o cara faz uma pergunta, mas eu quero fazer uma mudança aqui no meu plano de comunicação. Como que eu faço isso? Diferente de perguntar para um GPT, que também vai te dar uma informação genérica, se a gente foi treinado por mim, se ele assistiu minhas aulas, se ele tem as estruturas de planejamento por trás, ele vai dar uma resposta muito mais precisa e o aluno não precisa esperar segunda-feira à noite lá para ir no pontão de dúvidas. Eu tive essa ideia assistindo um vídeo na internet enquanto eu almoçava, tava com a agenda vazia. Às vezes tem gente que, nossa, o cara só engole a comida e já volta, entendeu? E tá ali com a cabeça pensando em um monte de coisa. Então percebe que não é a agenda cheia que vai te fazer ser mais produtivo? E para concluir esse ponto, né, de que as melhores ideias e direções que você vai ter dependem de uma mente aberta, livre de sofrimento, veja só, o discernimento para o que verdadeiramente importa só virá nas suas horas de silêncio interior. Busca da verdade e organização dos pensamentos. Isso é o que funciona para mim. Eu preciso meditar para eu reconfigurar o que tem na minha mente. Cara, o que é importante? Entendeu? Essa semana, por exemplo, ao realizar a reflexão no modelo que eu comentei com vocês, tá? Eu consegui já. Qual que é a reflexão no modelo? Essa reflexão é aqui, ó. Sempre que eu termino a semana, eu escrevo no OneNote principais conquistas, pontos de melhoria, metas da próxima semana por área de prioridade. Ou seja, cara, eu sei que se eu terminar a semana com a 1, por exemplo, fechada, já tá ótimo. Com a 1 e a 2, então maravilhoso. Com a 1, a 2 e 3, nossa, excelente. Mas nunca com 15. Entendeu? Porque se você parar pra meditar, você vai encontrar, cara, qual é a única coisa, qual é a segunda. Quanto menos, melhor. Entendeu? Então, é isso aqui, ó. Quando eu fiz isso aqui. Então, essa semana, ó, quando eu tava fazendo aquela reflexão naquele modelo, eu consegui, já na terça-feira, ou seja, eu tô gravando esse vídeo hoje, quarta-feira, 4/6, ó. Na terça-feira, destravar as duas metas mais, ó, mas e não mais, né? As duas metas mais importantes da semana relacionadas a contratos grandes e promissores no longo prazo para minha empresa. Então, veja só, o avanço com esses dois contratos já fazem valer a semana, pois eram as duas metas mais importantes. E por isso eu coloquei primeiro energia neles no começo da semana. Entende? Então eu sabia, olha, eu preciso avançar nesses dois contratos. Então, na segunda-feira eu já falei com as pessoas que precisavam. Então veja só, eu não gastei muitas horas para avançar esses contratos. Eu estive atento para a necessidade do cliente, no momento certo, conversei com as pessoas certas sobre os assuntos-chave. Então essa leitura sobre o que ocorre nas grandes empresas com as pessoas é o que vai fazer você uma pessoa diferenciada. E você só vai saber o que as pessoas precisam quando você saber profundamente o que você precisa. E para isso você precisa da agenda vazia para prestar atenção nos seus sonhos. Talvez pareça complicado demais, mas eu quero dizer é o seguinte: para você entender por que as pessoas fazem o que elas fazem, por que às vezes, poxa, você pediu uma resposta de alguém e ela não respondeu, ou você falou alguma coisa, a pessoa te deu uma resposta, digamos assim, atravessada, entendeu? Para você não ficar nervoso e perder sua paciência, enlouquecer com o comportamento das pessoas, que é imprevisível, você precisa se conhecer. Quanto mais eu me conheço, e eu só consigo me conhecer silenciando a minha mente, mais eu consigo lidar com as pessoas e ter comunicações-chave com elas. Entendeu? Isso é fundamental, porque as metas mais importantes da sua vida não dependem só de você. Nós somos todos interconectados. Vamos supor que se eu só vivesse vendendo treinamentos aqui, certo? Independente, tem gente que nem vai chegar até o final desse conteúdo, tem gente que não vai gostar desse conteúdo, mas tem gente que vai gostar, nossa, olha só que legal, quero aprender mais com essa pessoa. Eu dependo que você confie em mim para que você invista em você e eu possa te ajudar. Por exemplo, para você ser um gestor de software mais produtivo, entende? Então, para você alcançar as metas mais importantes, você depende de outras pessoas de uma forma ou de outra. E para você agregar mais valor para essas pessoas e que vocês juntos consigam as suas metas, você precisa se conhecer. Basicamente é isso. Eu não vou conseguir aprofundar tanto nisso, mas eu acho que eu entreguei o ponto principal, sabe? Eu vejo alguns alunos meus também, poxa, mas eu queria que os meus projetos tivessem um resultado melhor, mas eu não consigo lidar com essa pessoa é difícil. Cara, o quanto você se conhece, o quanto você olha para dentro de você e usa esse conhecimento, essa capacidade de se conhecer para conhecer mais o outro. Isso é muito importante. A sua capacidade de se conhecer vai te aumentar a sua visão sobre o outro e vai te permitir ajudar mais o outro com mais profundidade. Você só vai conseguir isso silenciando a sua mente. Pelo menos é como eu consigo e como eu recomendo vocês fazerem. Outro ponto importante é o seguinte, ó. Você tem que refletir para quem você trabalha. Você trabalha para sua família? Você trabalha para você? Você trabalha pelo dinheiro? Eu coloquei aqui, ó, ilusão, por quê? Porque se você fala que você trabalha para ganhar dinheiro, eu me arrisco a dizer que não é verdade. A não ser que você, cara, esteja ali muito lascado, assim, que você não tem dinheiro nem pra comer direito, alguma coisa desse tipo. E eu não acho que é verdade. As pessoas trabalham
para sim atender suas necessidades básicas, mas depois você vai atender o quê? Os seus desejos. E conforme você adquire mais conhecimento, até seria, pensando numa ordem aqui de prioridade, você trabalha para atender necessidades básicas, né? Então todo trabalho precisa pelo menos resolver suas necessidades básicas. Depois você vai adquirindo desejos, né? Nossa, já que eu tenho dinheiro, então eu quero, sei lá, comprar um bolo de chocolate, eu quero ir no cinema, eu quero, sei lá, viajar, entendeu? São desejos. Você não precisa de conhecimento para ter um desejo. Mas conforme você vai se desenvolvendo como pessoa, você vai adquirindo vontades. Que aí são coisas que você almeja baseado em um conhecimento prévio e você vê que aquilo faz sentido pra você. Então, se você ficou até o final desse vídeo, se você ficou até aqui, é porque você tem vontade de ser mais produtivo. Você precisa de conhecimento, você se interessa por esse conhecimento. Ninguém tem desejo de ser mais produtivo. O que é o desejo? Uma coisa que você não precisa de conhecimento pra ter, tá? Ou, então, você tem que avaliar. Se você trabalha por dinheiro, reflita sobre isso. Eu me arrisco a dizer que ninguém trabalha por dinheiro. As pessoas trabalham para atender as suas necessidades, seus desejos e, se ela adquire mais conhecimento, suas vontades. E aí você tem que tomar cuidado com isso. Porque senão, você vai ficar só com a sua agenda preenchida de coisas profissionais que geram dinheiro direto, mas você pode criar danos irreversíveis, como a gente estava conversando anteriormente. Isso aqui, ó, reflita, você trabalha para Deus? Vamos supor que você seja uma pessoa religiosa como eu, e aí eu peço licença, digamos assim, para os ateus que não acreditam, tá? Mas isso aqui foi uma coisa que um amigo meu, Gustavo, inclusive, ele me ensinou e mudou muito, assim, a minha mentalidade. Falou assim, Agostinho, tudo que eu faço é trabalhar para Deus, cara. Então, se você trabalha para Deus, ou seja, você tá entregando tudo, todo o seu melhor para ele. Ele que te criou, ele que te colocou aqui nesse mundo, te deu essa oportunidade. Isso tem total conexão com o que eu vou falar no final, a reflexão final. Então, se você trabalha para ele, você tá praticamente a todo momento se desenvolvendo, concorda? Então, fica essa reflexão. Para quem você trabalha? Qual que é o significado que você faz? Um outro ponto importante é, saiba que a IA, por exemplo, isso aqui a gente já entrando meio que no assunto de inteligência artificial, relacionada à produtividade, você viu que eu nem aprofundei muito nisso, né? Mas, um ponto importante, ela só te dará mais tempo se você permitir, pois ter tempo é uma espécie de ilusão. Ah, eu não tenho tempo, não é verdade. Eu vi recentemente um podcast lá no Inteligência Limitada sobre isso. A IA não dá mais tempo para as pessoas. Os caras fizeram um estudo e tal, que as pessoas utilizando inteligência artificial, elas não trabalharam menos tempo, considerando que o trabalho é só o trabalho profissional. Sabe por quê? Porque depende do que você faz com o seu tempo livre. Concorda? Né? Eu, recentemente, vi, por exemplo, eu fazia coisas aqui atendendo os meus alunos no processo de onboarding. E, imagina eu fazer uma reunião com o aluno, ouvir tudo que ele tem pra falar, escrever tudo, ou eventualmente ouvir a gravação, escrever lá tudo no onboarding e mandar pra ele. Demora um tempão. Agora, se eu pego, faço gravo a reunião, pego a transcrição, jogo pra IA e falo, preciso que você estruture esses tópicos aqui, por exemplo, que é o formulário do onboarding. Ela faz isso muito mais rápido. Então, assim, eu vou pegar esse tempo livre, digamos assim, e vou colocar mais trabalho profissional, que sim, é legítimo, não tô falando que não é, ou eu vou, nossa, agora que eu tenho mais tempo livre, porque o trabalho operacional, profissional é feito pela inteligência artificial, talvez eu consiga ter, sei lá, 40 minutos pra meditar a mais. Então, realmente, a IA não vai te dar mais tempo livre se você não souber utilizar esse tempo livre adequadamente para as diversas metas da sua vida. E nesse momento, para a gente encerrar essa parte do como, eu quero que você comente aqui, ó, quero a parte 2 desse conteúdo, se você gostou dele. Sabe por quê? Se você comentar a parte 2, eu vou ver que você de fato quer mais profundidade nisso, mais no aspecto psicológico, porque eu acho que assim, tudo isso, por mais que eu tenha te trazido técnicas aqui, etc, é uma mudança psicológica, uma mudança mental, tá? Então se você colocar quero a parte 2, ou não, se você não comentar também, eu vou tentar trazer meu psicólogo aqui, já será o suficiente para eu trazer meu psicólogo aqui para aprofundar mais nesse assunto. E te ajudar a obliterar a sua dimensão psicológica que faz você ser escravo de você mesmo, sem saber os motivos que te levam ao sofrimento. E faz você acreditar que trabalhar, por exemplo, 12, 16 horas por dia é o que vai fazer você no futuro ser mais feliz. Eu era assim. Trabalhava 12, 16 horas por dia e precisei de meses, né, anos, na verdade, de psicoterapia para mudar essa visão, né? Porque eu, apesar de ter falado muito, pô, esse vídeo ficou gigantesco. Eu apenas andei pela superfície desse tema. É um tema muito mais psicológico do que técnicas e hacks de produtividade. Então, se eu comentar aqui que era a parte 2, eu vou mandar esse vídeo pra ele. Tomara que ele assista. E aí eu quero trazer ele depois pra aprofundar na dimensão psicológica sobre isso, tá? E a conclusão sobre esse tema, como ser um gestor de software mais produtivo, com agenda vazia, é que se você trabalha pra Deus, por exemplo, ou por um propósito maior, não trabalha só pelo dinheiro, só pela sua empresa, etc., a sua agenda nunca vai estar vazia, cara. Ou mulher, enfim. Sua agenda nunca vai estar vazia.
Essa visão de que, nossa, eu preciso acordar 5 horas pra já ir treinar, pra 8 horas já ligar o computador, porque se eu estiver atrás do computador, isso sim é trabalho. Isso é só o seu ego te iludindo. Você acorda e ao invés de já pegar o celular, dar bom dia pra sua esposa, você tá sendo produtivo. Por quê? Porque você tem uma meta de ter um relacionamento feliz. Isso é trabalho, de verdade. É trabalhar pelo seu relacionamento. Por exemplo, é plantar todo dia algo que vai fazer a coisa ficar cada vez melhor. Tá? Eu tô falando isso assim, até meio bravo com você, porque eu tinha essa cegueira, cara. Eu achava que trabalho é só esse aqui. Se eu tô atrás do computador aqui fazendo alguma coisa, meu trabalho, eu trabalho com tecnologia, trabalho com produção de conteúdo. Se eu tô fazendo isso, é trabalho. E não é. Não é. Se minha esposa chegar aqui e falar, puxa, amor, eu preciso conversar. Eu vou parar tudo que eu tô fazendo aqui, a não ser que seja uma coisa muito grave. E vou lá, porque eu sei que isso é mais importante. A minha família vem antes da minha profissão. Então a sua agenda nunca estará vazia. Para com essa ilusão de que você precisa da agenda cheia para ser produtivo. Não, o que é produtividade para você? É utilizar o trabalho com gestão de projetos de software para alcançar as várias metas na sua vida. Então, se você está de alguma forma alcançando sua meta de saúde, família e trabalho, você está com a agenda cheia. Você só não colocou lá no Outlook o negócio. Tá bom? Então, se você quer esse material de apoio e, por exemplo, ter a roda da vida aqui para você usar e etc., deixe seu comentário aqui, tá? Quero a parte 2 para você ter ali um outro conteúdo sobre isso, tá? E você vai receber a roda da vida. Se você não deixar o comentário, perdão, mas se você quiser todo esse material de apoio aqui, ó, é só você fazer o seguinte. Responde o NPS, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui esse link. Se você clicar nesse link aqui, ó, isso aqui é o que a minha esposa falou pra fazer pra vocês, ó. Eu fiz aqui obedecendo ela, né? Porque sabe como que funcionam as coisas, né? Então, se você clicar nesse link, você vai abrir essa tela aqui, NPS Conteúdos do YouTube, você vai colocar, ó, título do conteúdo que você deseja de material de apoio. Aí você seleciona esse conteúdo aqui. Esse é o único, é o primeiro que tem material de apoio que eu produzi no YouTube. Né? Como ser um gestor de software altamente produtivo com uma agenda vazia. Seleciona ele, coloca o seu nome, e-mail, telefone, avalia o conteúdo e aí vai chegar esse mapa mental aqui lá no seu e-mail. E aí você vai ter acesso à roda da vida e tudo mais. Certo? Então, olha, peço perdão aí pra quem gosta de conteúdo mais curto. A minha intenção era fazer uma coisa mais rápida, mas eu falei, não, cara, eu preciso aprofundar. Isso aí é um tema muito importante. Mudou minha vida ter mudado essa mentalidade. Eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser um conteúdo completo, assim, uma abordagem completa para eu te ajudar, para que você se torne um gestor de software altamente produtivo, clica aqui no link da descrição, agostinhorios.com/links. Lá você vai ver as diversas formas, né? Sessão estratégica, as lives semanais que a gente faz aqui toda quinta-feira com os alunos, que é muito rico. Mas se você reparar, eu não faço live aberta. Eu prefiro muito mais live fechada no Teams, que sabe, o microfone pode interagir. Você vai ver o GHS, que é o método que eu ensino, e as diversas redes sociais ali, LinkedIn, Instagram, YouTube e comunidade no Discord, tá bom? Então, novamente, deixa o like nesse vídeo. Se você quiser a parte 2, comenta aqui que era a parte 2, se inscreva no canal e nos ajude aí a criar essa comunidade mais próspera, com melhores práticas de gestão e gestores de software altamente produtivos com agenda vazia. Até mais. Tchau, tchau.